E aí, pessoal, mais uma vez aqui, Pastor Mateuzinho, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu quero falar um pouquinho sobre o que realmente é congregar. Você já esteve em alguma igreja ou alguém cobrou isso de você, que você estivesse em uma igreja frequentemente e a pessoa disse para você assim, ó, você tem que congregar, como se dissesse para você frequentar mais a igreja, você tivesse uma rotina na igreja, né? Porque afinal de contas, congregar é frequentar, é estar presente na igreja, ali ouvindo a palavra de Deus ou cantando louvores. É claro que a frequência ela é importante e não está errada essa cobrança. Mas se eu te disser uma coisa, que congregar não é só frequentar. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e vamos lá para Hebreus capítulo 10, versículo 25, o que eu acredito que é o apóstolo Paulo, mas o autor aos Hebreus, ele diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que o grande dia se aproxima. Então, em primeiro lugar, tem uma coisa interessante aqui. Hoje a gente fala de muitas pessoas que não querem frequentar a igreja, os conhecidos como desigrejados, e a gente diz que isso é algo dos nossos dias, algo do nosso século. Mas na verdade, olha só, 2000 anos atrás o autor aos Hebreus já está dizendo que tinha gente que tinha o costume de querer seguir Jesus sem estar em uma igreja. Então, em primeiro lugar, isso não é um problema dos nossos dias, é um problema já muito antigo, as pessoas não querer congregar, não querer estar em uma igreja próximo a outras pessoas que seguem Jesus também. Mas o texto ele diz algo muito mais interessante, muito importante para nós. Quando ele diz não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns, e em seguida ele fala pelo contrário, ou seja, ele está dizendo não deixe de congregar, pelo contrário, ou seja, o contrário de congregar, a gente pensa que é frequentar, é estar na igreja, mas ele explica que não. Ele diz não deixemos de congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações. O que é uma admoestação? Admoestação é uma palavra de encorajamento. Admoestar é encorajar alguém, é aconselhar alguém, é consolar alguém, é corrigir alguém. Ou seja, na cabeça do autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, olha, congregar é você se envolver com as pessoas. Olha só que coisa séria, porque a gente pensa que congregar é frequentar, é estar na igreja. Então, eu vou uma vez por semana, ou duas, três vezes por semana, sento lá no banco da igreja, escuto a palavra, levanto minhas mãos, canto louvor, mas acabou o culto, eu me despeço das pessoas, vou embora e passo a semana toda sem me envolver, sem falar com meus irmãos, sem estar junto com outras pessoas que também seguem Jesus. E a gente acha que isso é congregar. Não, congregar é se envolver com as pessoas. Não é somente esse texto que está dizendo isso. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver várias orientações que dizem assim: amem uns aos outros, consolem-se uns aos outros, encorajem uns aos outros, corrigiem uns aos outros, porque a gente acha que essas são funções somente pastorais, mas na verdade, pela Bíblia, existe um pastoreio mútuo, existe um envolvimento que nós precisamos ter uns com os outros. Se você é só um frequentador de igreja, mesmo que você tenha cartão de membro, mesmo que você tenha uma frequência na igreja, isso é importante, não estou dizendo que não é importante. É importante sim, mas envolva-se com as pessoas. Vou mais fundo, envolva-se com o problema das pessoas. Abrace alguém, ajude alguém, encoraje alguém, console alguém. Esteja na casa do seu irmão, esteja presente, esteja próximo, envolva-se nos trabalhos da igreja e aí sim você vai congregar. Por que nós precisamos fazer isso? O autor aos Hebreus está dizendo ainda mais que o grande dia da volta de Jesus se aproxime. Pare de ficar em casa ou pare só de frequentar. Envolva-se e ajude outros a chegar até o céu. Que Jesus abençoe a sua vida. Uma boa semana aí para você.